Você costuma postar em suas redes sociais imagens com crianças e adolescentes? Sabia que a nova legislação mudou e as penas e multas podem ser altíssimas? O ECA Digital mudou e as regras para quem lucra com a imagem de crianças também. Desde a entrada em vigor do chamado ECA Digital e de sua regulamentação, a proteção da imagem, da privacidade e dos direitos das crianças no ambiente digital passou a receber uma atenção muito maior por parte das autoridades. E antes de qualquer coisa, você precisa entender uma diferença fundamental. Existe uma enorme distância entre compartilhar momentos da vida familiar e utilizar a imagem de uma criança como parte de uma atividade comercial. Veja bem, postar uma viagem em família, registrar uma comemoração de aniversário, mostrar um passeio de fim de semana, compartilhar um momento espontâneo do cotidiano da família, tudo isso continua em uma esfera completamente diferente da produção de conteúdo com finalidade econômica. Mas atenção, o problema começa quando a imagem da criança deixa de ser apenas um registro familiar e passa a fazer parte de uma estratégia de faturamento. Quando existe publicidade, quando existe parceria comercial, quando existe publi, post, quando existe contrato com marcas, quando existe remuneração direta e indireta, quando a rotina da criança passa a gerar receita. É exatamente nesse ponto que entra uma das principais discussões trazidas pela nova regulamentação brasileira. O artigo 34 ele estabelece regras para situações em que a imagem ou a rotina da criança passa a ser explorada de forma habitual em atividades com finalidade econômica. Traduzindo para uma linguagem mais simples, se a criança deixou de aparecer ocasionalmente no conteúdo e passou a fazer parte de uma atividade comercial recorrente, a situação passa a exigir cuidados jurídicos muito maior. E aqui está um erro que muitas pessoas cometem. Muitos influenciadores acreditam que basta a autorização dos pais para qualquer utilização da imagem. Lê do engano. Mas a legislação brasileira de proteção à infância sempre trabalhou com o princípio de que o melhor interesse da criança está acima de interesses econômicos. Por isso, determinadas situações exigem controles adicionais. Agora vem uma parte que merece atenção máxima, porque ela atinge diretamente um tipo de conteúdo que costuma gerar muito engajamento. Preste bem atenção: vídeos com pegadinhas, castigos filmados, exposição excessiva da intimidade da criança, momentos de choro por parte da criança, situações constrangedoras, vídeos feitos para gerar audiência às custas do desconforto da criança. O artigo 35 traz uma vedação extremamente importante: a monetização de conteúdos que exponham crianças ou adolescentes a situações vexatórias, degradantes, humilhantes ou violadoras de direitos. E aqui existe um detalhe que muita gente ignora: não importa apenas a intenção do criador. O que será analisado é o efeito da exposição sobre a dignidade da criança. Ou seja, aquilo que alguns enxergam como brincadeira pode ser interpretado pelas autoridades como uma violação dos direitos da criança. Aquilo que gera milhões de visualizações hoje pode se transformar em um problema jurídico amanhã. Nem todo conteúdo com crianças é ilegal. Nem todo conteúdo exige autorização judicial. Nem toda postagem representa risco. E isso precisa ficar muito claro para os pais. Existe uma diferença entre mostrar a vida familiar e transformar a imagem da criança em um ativo comercial. A legislação não pretende proibir pais de registrar momentos com seus filhos. O foco é estabelecer limites para evitar exploração econômica inadequada e proteger direitos fundamentais da criança. Como funcionará a fiscalização? Porque muita gente acredita que essas regras existem apenas no papel. Não existem. A fiscalização e os mecanismos de denúncia vêm sendo fortalecidos. E aqui está um erro estratégico que muitos criadores cometem: esperar uma notificação para começar a se preocupar. O caminho correto é exatamente o contrário. Primeiro vem a adequação, depois vem a tranquilidade. Quem trabalha profissionalmente com conteúdo digital envolvendo crianças precisa compreender exatamente quais são os seus deveres legais. E existe mais um ponto que não pode ser
ignorado. A legislação prevê sanções relevantes para casos de descumprimento. Dependendo da situação, as penalidades podem alcançar valores extremamente elevados, inclusive para as empresas, que valores podem chegar até 50 milhões de reais. A conclusão é bem simples: mostrar seu filho vivendo momentos normais da vida não é a mesma coisa que utilizar a imagem dele como parte de uma atividade comercial. São situações juridicamente diferentes. E quanto maior for a presença da criança em estratégias de monetização, publicidade e geração de receita, maior deve ser o cuidado com a legislação aplicável. O cenário digital mudou, a proteção da criança no ambiente digital online passou a ocupar uma posição central na legislação brasileira. Quem cria conteúdo, trabalha com marketing de influência, gerencia campanhas ou monetiza audiência envolvendo menores de idade precisa entender essas mudanças. Salve este vídeo, compartilhe com outros influenciadores, envie para pais, agências, gestores de marketing e criadores de conteúdo. Porque conhecer a regra antes da fiscalização é sempre melhor do que aprender depois dela. Mas atenção, o prazo para o novo decreto entrar em vigor é dia 18 de junho, onde no decreto original, lá de março, ele deu um prazo de 90 dias. E esses 90 dias está se encerrando agora dia 18 de junho.